Testando todos esses itens, então nós já temos aqui que o arquivo existe, nós temos o tamanho do arquivo, ele atende ao site, e nós temos também a verificação se é realmente um arquivo de imagem ou não, e nós temos aqui por final se a extensão daquele arquivo de imagem é aceita pelo site. Tudo isso. Agora nós temos que fazer o quê? Apenas transferir esse arquivo da pasta temporária lá para uma pasta onde nós vamos trabalhar com ele. Então, esse arquivo, quando ele é enviado, ele chega em uma pasta temporária. A pasta temporária é essa daqui, olha. Por exemplo, esse arquivo aqui será enviado, olha, nutrios.jpg, ele chegou lá com um nome temporário, aqui no meu caso ele está em opt-lamp temp, e aí esse nome aqui. Quer dizer, ele chegou com esse nome e está lá na pasta temp, então ele chegou na pasta temp, lá dentro da pasta temp, ele tem aquele nome lá, ele tem esse nome aqui lá dentro da pasta temp. E é o que eu quero fazer? Agora eu vou jogar esse arquivo desse jeito aqui lá da pasta temporária, que ela pode ser apagada automaticamente pelo sistema, para uma pasta minha chamada imagens. E agora nós vamos fazer isso utilizando a função moveUploadedFile. Nós vamos usar então essa função moveUploadedFile para transferindo essa imagem aqui para uma pasta nossa lá determinada em nosso site. Então, vamos pesquisar aqui sobre a função moveUploadedFile. Ela move então um arquivo enviado para uma nova localização. O que você precisa passar para ela? O nome do arquivo e o destino do arquivo. Então é bem simples. Ela só vai precisar de onde ele está, que será então o temp name dele, ou o nome temporário desse arquivo, e o destino, ou seja, qual que vai ser o nome do arquivo e é para onde vai ficar esse arquivo agora. Então, no nosso caso lá, nós precisamos criar um destino, e aí aqui agora nós precisamos criar uma pasta lá dentro do htdocs que vai receber essas imagens. Então aqui nós estamos criando na pasta upload, então eu vou criar aqui dentro dessa pasta upload um novo arquivo chamado imagens, uma nova pasta chamada imagens. Essa pasta imagens é que vai receber as imagens que chegaram. Então agora nós vamos, olha, criar aqui o destino. Então, pasta. A pasta vai ser imagens. E o nome atual do arquivo, o nome do arquivo lá, nós tínhamos um nome dele que estava aqui em name. Então, o nome dele é esse nome aqui. Então, o destino dele é o nome da pasta, ou seja, pasta, mais um barra, porque é um arquivo, um diretório, um arquivo, uma pasta, né? Então tem essa barra e o nome, que é o que nós pegamos aqui na linha 40. E aí agora é só usar aquela função moveUploadedFile com o nome atual do arquivo, que está aqui no nome temporário, e o destino. Pronto. Agora vamos ver se ele vai chegar lá. Olha. Então aqui, nutrios.jpg está selecionada. Se eu olhar aqui dentro da pasta imagens, não tem nada por enquanto. E se eu apertar enviar, ele agora... Opa, está faltando alguma coisa, espera aí.
Aqui ele retorna, no move uploaded file, ele retorna um booleano. Então, aqui nós precisamos receber, ó, o resultado vai ser recebido aqui, nessa variável resultado, e dependendo do resultado, nós vamos imprimir aqui, olha. Se resultado for igual a true, quer dizer que o arquivo foi movido para o lugar correto. Se não, erro ao mover o arquivo. Vamos ver então o que vai acontecer aqui nesse caso. Então vou escolher lá o arquivo e vou apertar enviar. Olha, aqui o arquivo chegou, o tamanho foi aceito, o arquivo é uma imagem, a extensão é aceita, mas houve um erro aqui ao mover o arquivo. Vou colocar mais alguns BRs aqui para facilitar a nossa leitura e nós vamos lá entender o que está acontecendo esse envio do arquivo. Vamos entender aqui na Move Uploaded File, você precisa ter o nome do arquivo e o destino do arquivo. Ó, se o arquivo for válido, ele vai ser movido para o destino. A verificação, então, olha, se não, o arquivo não for válido, então nenhuma ação ocorrerá, ele vai retornar false. Se o arquivo for enviado válido, mas não puder ser movido, então ele também vai retornar false. Então, executando lá o envio do arquivo, a resposta que nós estamos tendo é o seguinte: eu selecionei uma imagem .jpg, o arquivo chegou, o tamanho dele é menor do que 5 MB, o arquivo é uma imagem e a extensão é aceita porque é JPG. Só que está existindo esse erro ao mover o arquivo. O que pode estar acontecendo? Lá na nossa pasta imagens, nós temos o seguinte. Então, dentro da pasta Upload, nós temos lá a pasta imagens e essa pasta imagem, ela não está como uma pasta que permite a escrita. Então, eu venho aqui em informações da pasta e aqui, olha, em permissões, eu vejo que ela está com read write para algum usuário, mas não para todos. Então, se eu marcar aqui, olha, read write, ela vai permitir que outros usuários escrevam nessa pasta. E aí sim, eu consigo enviar esse arquivo lá para o lugar correto. Por quê? Porque agora o usuário do PHP conseguiu mover ou conseguiu escrever aquele arquivo que estava lá no arquivo temporário para cá, para a pasta imagens. Então é desse jeito que nós temos que fazer. No Windows deve ter, se houver esse erro, também tem alguma coisa semelhante para habilitar a permissão para leitura e escrita para qualquer usuário do sistema. Então, basicamente é isso para mover arquivo, para enviar arquivos, né? O que nós temos que fazer é receber esse arquivo lá do formulário, mas o formulário só vai enviar se o método estiver post e tiver com esse enctype aqui. E além disso, ele vai enviar somente o arquivo com input com type file. É lógico que ele tem que ter name também, né? Esse name que nós estamos usando aqui vai ser o nome usado aqui no Files. Então, sempre que eu acessar Files, Arquivo, eu vou estar falando sobre aquele arquivo que o usuário selecionou na página anterior. E aí nós podemos verificar se o arquivo existe, com File Exists, o tamanho dele vai estar lá no índice Size. Então, aqui, ó, Files, Arquivo, Size, eu terei
o tamanho do arquivo em bytes, e aí se eu quiser em megabytes, basta eu dividir por 1.000.000, e eu tenho também as informações aqui em getImageSize, eu passo o nome temporário e ele pega aquelas informações como a largura, a altura, o tipo da extensão, só que aqui com um número, né? 1 para GIF, 2 para JPEG, 3 para PNG. E ele também faz o que? Aqui em informações vai chegar um true, ou seja, um vetor com alguns itens, se tiver tudo certo, se for uma imagem mesmo, ou false se não for uma imagem. Além disso, eu posso aqui verificar a extensão utilizando o pathinfo, desde que eu passe pathinfo extension como segundo argumento aqui do pathinfo, e aí eu posso verificar não com número, mas com strings aqui se a extensão é uma extensão que me agrada, ou agrada quem é o dono do site. Em seguida, nós podemos mover o arquivo, e aí nós temos que ter um nome temporário, e esse nome temporário é o que chegou lá no temp name, e temos que ter um destino. O destino aqui eu criei com imagens barra o nome. Poderia colocar esse barra aqui direto e colocar apenas assim, né? Pasta.nome. A pasta lá é uma pasta que está na mesma no mesma pasta que a página que está recebendo esse arquivo. E aí ela vai mover isso aqui. Se retornar true nesse resultado, então eu sei que o arquivo foi movido para o lugar correto. Se não, eu sei que aconteceu algum erro e aí eu preciso verificar. Aqui no meu caso, um erro que aconteceu foi que a pasta não tinha permissão para ser escrita, né? Lida e escrita por todos, apenas leitura. Então eu tive que mudar. E aí você precisa verificar isso aí no seu computador também. Agora o exercício é, faça essa página que recebe o nome de uma pizza, por exemplo, os ingredientes e também o arquivo, a foto daquela pizza. E aí você faz essa transferência desse arquivo para uma pasta lá dentro do seu site. A única coisa que eu quero é que você não chame essa pasta de imagens. Desse jeito, imagens não pode ser. Tem que ser um outro nome de pasta. Por quê? Porque aí eu sei se você está conseguindo criar uma pasta, nomear essa pasta do jeito que você quer, tá bom? E eu sei também que duas pessoas, né, podem até conseguir o mesmo nome, mas todos os alunos não vão colocar o mesmo nome de pasta lá no exercício. É isso.